Bomba! Elon Musk expõe um esquema chocante. A USAID, em vez de financiar ajuda humanitária, estaria bancando ideologias de esquerda. Há indícios de interferência nas eleições de 2022 no Brasil. Isso exige investigação imediata. Assista à matéria da revista Oeste. Chefe da divisão de informática do Departamento de Estado do primeiro governo Trump, Michael Pence, denunciou a atuação da USAID como ferramenta de influência política e a interferência da agência nas eleições em vários países, incluindo o Brasil. USAID declared censorship holy war against every single populist group, including Bolsonaro. Steve, I'm telling you right now, if USAID did not exist, Bolsonaro would still be the president of Brazil, and Brazil would still have a free and open internet. It was USAID that spent tens of millions of dollars of American taxpayer money funding the push to get anti-misinformation bills passed in the parliament there, funding the legal advocates who pushed the censorship court there, the TSE, to crack down on Bolsonaro tweets and WhatsApp and Telegram messages. They built a censorship octopus in Brazil, and it was built entirely on USAID because USAID declared Bolsonaro a populist, Trump of the tropics, and then set up this operation to control the information ecosystem there. One of the USAID grantees even said on a public call that the purpose was to eliminate the international exchange of ideas between the Trump movement and the Bolsonaro movement. That's what USAID does. They kill domestic populism because it gets in the way of their foreign policy goals. Nas redes sociais, o deputado Eduardo Bolsonaro publicou uma nota oficial em que pede a investigação imediata da interferência da USAID no Brasil. Aspas. Essa interferência não se restringe ao debate público, mas afeta diretamente o equilíbrio democrático do país. E prossegue. A influência da USAID no Brasil ocorre por meio do financiamento de ONGs e veículos de mídia alinhados a uma agenda específica, como o Sleeping Giants Brasil e a Alma Preta, que promovem campanhas de censura e atacam veículos independentes. A agência de checagem Lupa, financiada para sustentar a narrativa oficial sobre os eventos do 8 de janeiro de 2023, e o Instituto Vero, de Felipe Neto, que recebeu $30 mil diretamente da Embaixada dos Estados Unidos, fecha aspas. Silvio Navarro, muito boa noite. Eu vou só pedir uma licença, vou jogar essa para a Ana e já te chamo na sequência, porque eu acho que é importante para a nossa audiência explicar exatamente o que é essa USAID, Agência para Desenvolvimento Internacional, uma vez que há uma denúncia muito grave envolvendo censura, não só no Brasil, mas em outros países. Aí eu já passo a palavra para o Silvio. Ana. Bom, rapidamente, Paula, a USAID é o órgão do governo americano que, vamos colocar dessa maneira, hoje, em 2025, é um órgão que é fantasiado de ajuda humanitária. E há, de fato, ajuda humanitária que chega em países africanos, por exemplo, ajuda para a pobreza, estudos, enfim. Só que, nos últimos anos, e pelo cada minuto que a gente volta ali para procurar os documentos que estão sendo publicados agora da USAID, olha, cada machadada vem, não falo nem vem minhoca, vem um ninho de cobras. E isso vai lá atrás, até na administração do próprio presidente Obama. Essa agência está sendo usada para desviar dinheiro do pagador de impostos dos Estados Unidos. Não é uma agência que existe com doações, é dinheiro do pagador de impostos, para exatamente colocar projetos em outros países onde, por exemplo, o resultado de uma eleição pode interessar a atual administração ou não dos Estados Unidos. Isso eu falo de todos os países. O que o Mike Pence, que trabalhou no Departamento de Estado americano, diz também, que ele traz vários e-mails e vários documentos. É preciso olhar com bastante atenção e tempo tudo que ele traz, porque
é muita coisa, não apenas relacionado com o Brasil, mas outros países. O que ele traz é o seguinte: a USAID, ela foi uma agência usada para projetos obscuros até da própria CIA, que é o órgão de inteligência dos Estados Unidos da América. E o que ele diz é que a USAID, ela financiou ONGs e projetos de censura no Brasil, que inclusive esses projetos e o briefing chegou até o próprio Tribunal Superior Eleitoral. Então, tudo isso, Paula, é gravíssimo. São acusações gravíssimas que precisam ser investigadas. Se há possibilidade de abrir uma CPI, por exemplo, é um caso de interferência americana nas nossas eleições e também em outros setores. Então, a USAID, que seria uma agência de ajuda humanitária, hoje não é mais. Hoje é uma agência de interferência política em outros países, segundo o Mike Pence, ex-funcionário do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Agora sim, Silvio, boa noite, seja bem-vindo. Quero te ouvir também em relação a essa notícia e trazer aqui, acrescentar mais uma informação, porque a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, porta-voz do presidente Donald Trump, alega que essa empresa, USAID, teria desperdiçado, nas palavras da secretária de imprensa, pouco mais de $1,5 milhão em iniciativas de diversidade e exclusão no exterior. E aqui, entre os gastos apontados, só rapidamente aqui, $1,5 milhão para promover diversidade, equidade e inclusão em locais de trabalho na Sérvia, $70 mil para um musical sobre o tema diversidade na Irlanda, $47 mil para uma ópera transgênero na Colômbia e $32 mil para uma história em quadrinhos transgênero no Peru. E aí trago aqui para finalizar aspas dela, se analisarmos os últimos anos, fica claro que a agência investiu dinheiro em prioridades absurdas, fecho aspas, então para a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt. Boa noite, Silvio. Boa noite, Paula, Ana, querida, Pioto, meu irmão Augusto, boa noite você que nos acompanha. Bom, esses gastos, o que chama a atenção é a Sérvia, né? Gastar dinheiro com esse tipo de agenda woke na Sérvia e, bom, Colômbia e Peru, aqui nossos vizinhos latinos, sabemos como é que se espalha e se instala toda essa agenda de esquerda, por meio das ONGs. Olha, Paula, eu acho que a Ana trouxe um comentário com conhecimento de causa e impecável sobre o que está acontecendo. Mas a impressão que fica é que tudo aquilo que nós dizíamos, muita gente também dizia, suspeitas que pairavam sobre uma interferência vindo de fora do Brasil no processo eleitoral e que era tratado como um tema conspiratório pelo Tribunal Superior Eleitoral, amparado nessas agências de checagem, uma delas acabou de ser citada, né? Isso tudo era uma conspiração, mas nós tínhamos essa percepção e muita gente tinha essa percepção, principalmente os que sofreram a censura, né? Perfis de influenciadores, jornalistas, políticos, sempre do mesmo espectro político, espectro da direita, principalmente aqueles que, quando a eleição de 2022 se afunilou, né, quando chegou a hora da eleição presidencial mesmo, são pessoas que não se alinharam ao consórcio que estava sendo montado para levar Lula da Silva ao poder. Essas pessoas que sofreram com tudo isso sempre observaram algum tipo de interferência. E aí, várias outras vão se somando num verdadeiro guarda-chuva que demonstra cada vez mais um certame eleitoral maculado. O Twitter Files, as declarações do Mark Zuckerberg, né, da Meta, do Facebook, Instagram, enfim, tudo isso vai se somando e vai ficando cada vez mais claro que a eleição de 2022 ela teve uma interferência pesada, e digo isso com base no que estamos reportando, e não é de hoje, ela teve uma influência pesada de fora do Brasil. Tem caminhos para investigar isso? É claro que tem, a Ana acabou de citar. É possível sim uma CPI, coletar assinaturas desde ontem, porque o Congresso já está funcionando. Segunda-feira, ontem, o Congresso
instalou seus trabalhos, restam algumas comissões, definir presidências, cargos, mas já há condições de recolher assinaturas. E essas comissões têm também condições de convocar pessoas para esclarecer esse tipo de tema, né? Ou convocar audiências públicas, enfim. Vamos trabalhar, deputados e senadores, assunto está aí, né? Resta vontade agora de trabalhar. Primeiro, sobre a ajuda da agência, né, que os americanos estão revendo o dinheiro, como é que se gastava. A imprensa velha está noticiando esse caso pelo seguinte ângulo. Trump quer fechar a agência que financiava 40% dos projetos, né, no mundo. E nunca agradeceram aos americanos por terem feito isso. Nunca ouvi nada, né, nenhum elogio, nenhum agradecimento. Tudo vem do grande Satã, né, o Yankee. E agora estão chorando porque não tem dinheiro, pois arranjem dinheiro. Arranjem dinheiro. Os americanos financiam o que interessa ao país. Estão dizendo, então, que os americanos eram tão bonzinhos com outros presidentes, não Trump, que financiavam quase metade do que se faz de bom no mundo. E agora o malvado que chegou quer fechar. É por isso que os jornais estão praticamente fechados, e é por isso que esses telejornais aí vão mal. Porque olha como eles tratam os fatos. E aí eu quero tratar também do comportamento do Supremo diante dessa notícia de interferência na eleição de 2022. Nós sabemos que o Supremo e o TSE agiram como partidos fiéis ao Lula. Nós sabemos. Agora, como é que ninguém no Supremo acusa de difusor de fake news quem passou essa informação? Por que não briga com esse cara? Briguem com os americanos, estão difundindo fake news? Ou essas agências de checagem, os outros envolvidos nessa história, ONGs e tal, fizeram isso mesmo. Claro que houve esse tipo de ajuda, que se fosse endereçada à campanha do Bolsonaro, teria resultado em punições aplicadas aos doadores. Como é que pode? Agora, o Brasil deve reagir, o tribunal deve reagir com a mesma valentia que mostra quando alguém diz que um empresário fez uma doação ao Bolsonaro. É mentira o que eles estão contando? Não ajudaram o Lula? Então processem, enquadrem. Eu estou achando muito bom isso aí porque põe à prova a sensatez e a imparcialidade do tribunal. Mas eu recebo essas notícias aí com muita animação. Estão falando a verdade que nós vimos repetindo aqui desde quando? Há pelo menos 5 anos.